Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? A pastora Cristiane aqui passando mais uma vez para deixar uma palavra de fé aqui no canal no YouTube, tá bom? Hoje diretamente mais uma vez da nossa igreja, nosso culto de domingo. Eu quero dividir essa palavra com você em nome de Jesus, não só com você que está me acompanhando, me assistindo aí de casa, mas os irmãos que estão conosco aqui na igreja também, tá bom? Então nós vamos hoje para Isaías capítulo de número 55, a partir do versículo de número 8. Nós estamos encerrando o propósito que fizemos todo o mês de fevereiro aos domingos. Hoje é o último domingo do mês e nós estamos no propósito guiados por Deus. E tem uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração sobre a importância, tá? De sermos guiados por Deus. Todos os domingos estudamos mensagens que Deus nos deu, aprendendo a importância de nos permitirmos sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então vamos lá, Isaías capítulo 55, versículo 8, nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos fazer uma pausa aqui para nós entendermos já o início da mensagem. Primeiro, no versículo 8 ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãos, e nós conseguimos entender isso a partir do momento que abrimos o coração e permitimos o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Quantas vezes nós pensamos algo até ao nosso respeito mesmo? Alguns exemplos para que você possa entender. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não sou capaz. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não posso, eu não consigo. Outros até dizem: mas eu não tenho tanto estudo, eu não tenho tanto entendimento. Ah, mas quem sou eu? Esse talvez é o seu pensamento. É o pensamento de muitos de nós diante de algumas situações. Só que o próprio Senhor está nos dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pelo contrário, Deus nos vê como alguém capaz. Deus nos vê como alguém que pode, porque Ele é quem nos capacita, porque Ele é quem nos fortalece. Não existe impossíveis para Deus. Então Deus pode capacitar você, pode me capacitar, pode nos capacitar diante de qualquer situação. Deus, o pensamento dele em relação ao nosso nem se compara, porque enquanto nos sentimos pequenos, inferiores, Deus nos vê como potência nas mãos dele. Deus nos vê como alguém que é capaz de realizar a obra dele, de realizar algo que ele nos confiar, de enfrentar uma situação difícil, de enfrentar uma situação que aparentemente ou humanamente falando é difícil, é impossível, mas para Deus não é. E Ele é quem adestra as nossas mãos, como disse o salmista, para a batalha, para o combate, para lidarmos com aquela situação. Então, até quando estivermos pensando, temos que permitir o Espírito de Deus nos guiar. Peraí, e humanamente falando, eu penso ou eu já pensei que eu não posso. Mas sendo dirigido pelo Espírito de Deus, o Senhor me dá ousadia, me dá intrepidez, me dá valentia, me dá coragem e me mostra que eu posso. Então, até nos pensamentos, o Espírito de Deus tem que nos guiar. Nós temos que permitir Ele nos dirigir. E aí, quando nós permitimos o Espírito de Deus nos guiar até nos pensamentos, o medo sai e a ousadia que vem do Espírito de Deus entra. Quer dizer, a falta de coragem sai, mas a intrepidez entra, a valentia entra. E aí nós nos sentimos não vulneráveis diante das situações, mas nos sentimos capacitados, fortalecidos por Deus, preparados para lidarmos com qualquer situação e vencermos, porque os pensamentos dele em relação aos nossos são mais altos. E ele ainda diz no versículo 8: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, há um outro detalhe importante aqui. Se estamos dizendo eu quero ser guiado por Deus, espera aí, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E quem diz isso? O próprio Senhor. Inclusive a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte.
E às vezes nós estamos trilhando caminhos que na nossa cabeça, para nós, olhando, tá tudo certo, tá tudo bem, não há problema. Mas o Senhor olhando, Ele está dizendo, esse não é o meu caminho, ou essa não é a minha vontade, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu almejo para você. Até porque, meus irmãos, o que vem de Deus para nós é muito maior e muito melhor. Até porque quando nós permitimos Deus nos conduzir no seu caminho, o caminho do Senhor não nos leva, vamos assim dizer, para uma furada. Pelo contrário, nos leva para uma vida de sucesso, uma vida abençoada e, acima de tudo, está nos preparando, se permanecermos neste caminho, para a eternidade. Por isso que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. O que tem de gente que diz, eu quero ser guiado por Deus, mas ela diz, mas eu faço o que eu acho, eu ando pelo meu caminho, eu faço o que eu penso. Não, uma vez que estamos dizendo eu quero ser guiado por Deus, temos que lembrar, peraí, os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Eu não posso querer fazer do meu jeito se não for o Espírito de Deus me dirigindo a fazer algo do jeito dele, porque Ele é que sabe de todas as coisas e Ele nos prepara até para o que há de vir. Por isso que temos que andar ligados com Deus, sensíveis à voz do Espírito de Deus, e permitir andar não pelos nossos caminhos, mas pelo caminho que é o Senhor. Amém? E aí a Bíblia diz mais, versículo 9, olha lá, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Minha irmã, meu irmão, isso aqui é tremendo. Quando nós olhamos para o céu e para a terra, nós vemos a distância e a imensidão da distância. Então, assim como os céus são mais altos do que a terra, o Senhor dizendo, nós olhamos para o céu, olhamos para o avião que fica tão pequenino lá no céu, olhamos para a estrela, aquele flash de luz brilhando lá, mas que está infinitamente distante, e nós conseguimos entender a distância, e olha que mesmo sobrevoando as nuvens o avião, e quando assim viajamos, quem já viajou teve oportunidade sabe disso, ainda assim não chegamos ainda ao céu. Isso mostra a distância do céu e a terra. Então a Bíblia está dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. O que o Senhor Deus está querendo dizer? Permita-me guiar você, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus, assim como o céu é mais alto do que a terra. Quer dizer, o que eu tenho para você, o Senhor dizendo, é bem melhor. Então permita, minha irmã, meu irmão, o Espírito de Deus guiar a sua vida. Talvez você está batendo cabeça, talvez muitas coisas não tenham dado certo na sua vida, talvez é sofrimento em cima de sofrimento, mas é hora talvez de parar para pensar, tirar o pé do acelerador e dizer, peraí, em todo o tempo, quem é que está guiando a minha vida? Será que é a minha emoção, o meu eu, as minhas vontades próprias? Que caminho eu tenho trilhado? Os meus caminhos ou o caminho do Senhor que são mais altos? Os caminhos do Senhor que são mais altos do que o meu? A vontade do Senhor, a direção do Senhor, o que está na palavra dele. Quer dizer, por que caminho eu tenho percorrido, eu tenho andado, o que eu tenho feito na minha vida? Às vezes, se parar e refletir, até o próprio Espírito de Deus vai mostrar que tudo que vem acontecendo e que talvez está dando errado e que talvez a pessoa não tenha tido êxito, é porque não permitiu ainda o Senhor guiar, o Espírito de Deus conduzir. E Ele está fazendo essa comparação, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ele tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. E Ele ainda diz, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Quer dizer, Ele conhece os nossos pensamentos, porque lembrando, Ele sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos. E o que Ele vê nos nossos pensamentos quando Ele esquadrinha, o que Ele sabe, Ele está vendo que não é a vontade dEle para nós. Às vezes a pessoa está pensando tão pequeno, tão limitado, e Deus olhando para essa mesma pessoa está pensando tão grande.
Tem coisas ilimitadas a fazer na vida desta pessoa e a pessoa não parou ainda para permitir o próprio Espírito de Deus guiar, conduzir a vida dela, para usufruir do melhor que Deus tem, para ser de fato abençoado. E ele ainda disse mais, olha o versículo de número 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, olha agora, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha que tremendo, irmãos, ele está dizendo, olha, assim como a chuva desce, a neve desce, todos nós talvez já brincamos com a chuva, fizemos assim com as mãos, tentando pegar a chuva, a água que cai do céu, jogamos de volta para o alto, em algum momento de brincadeira. Quem já talvez não tomou banho de chuva? E a neve, quem já teve oportunidade, eu nunca tive contato com a neve, mas quem já teve oportunidade, já brincou com a neve, já fez guerrinha, já jogou no outro, jogou para o alto, mas por mais que a gente apoie as mãos, pegue a chuva que desça do céu, não tem como a gente jogar ela de volta, ela não torna mais para lá. A neve, a gente pode até brincar, um momento de divertimento, jogar também para o alto, mas ela não torna mais para lá. O Senhor está dizendo, assim como a chuva desce, a neve desce, quer dizer, não torna mais para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que comer. Olha o exemplo que ele está dando, a comparação, a analogia. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ô minha irmã, ô meu irmão, quando nós entendemos isso e estamos andando na direção do Espírito de Deus, se permitindo de fato ser guiado por esta palavra que vem dele, que vem de Deus, a palavra que ele nos der e que nós aceitarmos e que colocarmos no nosso coração para dirigir a nossa vida, ela não volta para ele vazia. Pelo contrário, saiu da boca de Deus, acatamos, aceitamos, sobre esta palavra estamos sendo guiados, minha irmã, meu irmão, ela vai produzir o efeito para o qual ela foi enviada. Nós vamos ter sucesso, êxito, nós vamos ver que as coisas vão dando uma virada e Deus vai operando o milagre que precisamos, mas a partir do momento que dermos este lugar para o Senhor. Que lugar, pastora? O lugar onde Ele tem que sempre estar na nossa vida, na frente, na condução, dirigindo os nossos passos. A Bíblia diz que o Senhor dirige os passos de um homem bom. O homem bom é o ser humano, né? No sentido genérico. E quem é o homem bom? É a pessoa que faz muita caridade? É a pessoa que é boa com todo mundo? É a pessoa que é ali carismática? Não que isso não sejam obras ou práticas boas, mas não é nesse sentido o homem bom não. O homem bom ou o ser humano bom para o Senhor é aquele que para ouvir a voz do Espírito de Deus, aceita o que o Senhor está falando e se permite ser dirigido por essa voz do Espírito de Deus. Esse para o Senhor é o homem bom, que ele conduz os passos. Ô minha irmã, meu irmão, se apresenta para o Senhor hoje dizendo: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos, o meu coração é teu, que os meus pensamentos sejam dirigidos pelo Senhor, o meu falar, o meu ouvir, o meu olhar, o meu pensar. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me abençoe, eu quero que a palavra que sai da boca do Senhor venha como uma flecha para o meu coração e ela vai produzir o efeito na minha vida para a qual ela foi enviada, porque eu estou permitindo o Senhor me conduzir através da tua palavra. Amém, irmãos? E aí ele ainda diz, nesse mesmo versículo, o 11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha agora o detalhe dos guiados, versículo 12, porque com alegria saireis em paz, sereis o que? Guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Irmãos, olha que tremendo. Quer dizer, a pessoa que entende que os pensamentos do Senhor em relação aos dela são mais altos, que
que os caminhos do Senhor em relação aos nossos são mais altos, que assim como a chuva desce do céu e até a neve e para lá não torna, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. E olha que ele disse que a chuva, quando desce, ela rega a terra, ela produz, faz brotar, faz dar o fruto, faz dar o resultado. Assim é a palavra de Deus que sai da boca dele, que não volta para ele vazia, mas que produz o efeito para o qual ela foi enviada na vida daquele que permite o Espírito de Deus o guiar. E quando isso acontece, com alegria saireis em paz e sereis guiados. Oh, minha irmã, meu irmão, é tão bom permitir o Espírito de Deus nos guiar, que a gente pode até estar passando por situações difíceis, mas a gente sai com alegria, a gente sai em paz, porque no final a gente sabe quem está na condução da nossa vida. Diga graças a Deus. A gente sabe quem está no comando, e a gente sabe que por mais batalhas que venhamos enfrentar, ou por mais que aquele dia talvez já começou sendo um dia difícil, mas vai se tornar um dia de bênçãos na nossa vida, porque nós estamos sendo guiados por Deus. Por isso que a gente sai em paz, sendo guiados por Ele. E ainda no versículo 12 ele diz: os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ô minha irmã, ô meu irmão, você pode ter certeza que quando nós assim saímos para um dia abençoado, com alegria, em paz, sabendo que estamos sendo guiados por Deus, tudo o que estiver acontecendo à nossa volta, por mais que seja um momento difícil, uma afronta, uma batalha, uma luta, uma perseguição, nós vamos nos sobressair, porque o Espírito de Deus vai estar nos guiando naquela situação, vamos obter a vitória e vamos ser galardoados, recompensados. Por isso que, como diz aqui, até as árvores do campo baterão as palmas. Em outras palavras, não só eu vou louvar, você vai louvar pelo que Deus fez, mas quem estiver à nossa volta vai louvar também, vai glorificar e vai dizer: ele é de Deus mesmo, hein? Ela é de Deus mesmo. Ela tem um Espírito de Deus que guia ela, ele tem um Espírito de Deus que guia ela. Chegou aqui, estava uma luta, o negócio estava difícil, essa pessoa chegou, colocou a mão, o negócio desenrolou, deu certo, aconteceu. Todos ao seu redor vão louvar o Senhor, vão bater palmas, vão glorificar o nome do Senhor. Creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu irmão. Por isso, não saia cabisbaixo. Vai para o trabalho, vai para a escola, para a faculdade, vai resolver um assunto familiar, vai a uma consulta médica, vai realizar um exame, não sai cabisbaixo não, sai de cabeça erguida, sai em paz, sai com alegria, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas o que o médico vai falar? Não, Senhor, o Senhor está na minha vida, o meu corpo é templo do Espírito Santo, meu Deus, o Senhor vai conduzir até o médico, o que ele vai falar? E Deus, eu estou indo em paz, eu sei que eu vou ter boas notícias em nome de Jesus. Não, pastora, mas se caso o exame for contrário, não, se tiver que repetir exame, se tiver que fazer o procedimento, vá em paz, com alegria, saia, você está sendo guiado por Deus, vai dar tudo certo. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão, minha irmã. Não temas, não se abale, não fique perturbado e nem desconfiado. Nós não servimos um Deus que falha não, irmãos. Servimos um Deus vivo e verdadeiro, que nunca falhou e que jamais falhará, e que através dessa palavra nos garante que o que sai da boca dele não volta para ele vazio, não volta, pelo contrário, foi recado de Deus, foi palavra de Deus, vai ser executado na sua vida e vai fazer aquilo que ele determinou, que é lhe abençoar, lhe dar a vitória que você precisa em nome de Jesus. E para terminarmos, olha o versículo de número 13: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Agora deixa eu explicar as comparações para você entender. Eu anotei até aqui os significados de cada um para você entender. Primeiro, o versículo 13 diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia. Então vamos entender. O que é o espinheiro, pastor? Eu anotei para você entender. Espinheiro representa maldição, rebeldia e desolação. Olha que coisa séria, é o que representa o espinheiro: maldição, rebeldia e desolação. Então, substituindo aqui pelo significado, em lugar do espinheiro, ou em lugar de maldição, de rebeldia, de desolação, crescerá a faia. Pastora, e o que é a faia? Eu anotei aqui para te falar também. Representa uma árvore, quer dizer resistente, simboliza força.
Olha que tremendo que Deus está dizendo. No lugar do espinheiro, da rebeldia, da maldição, da desolação, vai crescer a faia, que é uma árvore resistente que representa a força. É o que Deus está garantindo que fará na sua vida. Diga graças a Deus. Não é sofrimento não, meu irmão. Não é desolação na sua vida não. Não é maldição na sua vida não. Na sua vida é força de Deus, é resistência, é poder de Deus, é bênção de Deus sobre a sua vida. E o que mais, pastor? Olha lá. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Pastor, e o que é a sarça? Anotei também para te falar. Sarça significa, é um arbusto espinhoso que pegava fogo e não se consumia. E nós conhecemos bem, né, a palavra de Deus quando fala daquele momento em que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Então é isso. Ela representa aqui, como eu falei para você, um arbusto, então espinhoso, que pegava fogo e não se consumia. Então ele está dizendo, em lugar da sarça, desse arbusto espinhoso, o que vai acontecer? Crescerá a murta. Então o que é a murta, pastora? Significa, simboliza a graça e restauração, paz e generosidade divina. Olha que tremendo. Então, em lugar da sarça, quer dizer, desse arbusto espinhoso, vai crescer então a murta, a graça de Deus, a restauração, a paz e a generosidade divina. Diga graças a Deus. Viu quando nós somos guiados por Deus? Em outras palavras, Ele transforma a maldição em bênção. É isso que Deus faz, minha irmã, meu irmão. Fica com essa palavra no seu coração. Nós encerramos esse propósito hoje, último domingo do mês de fevereiro, e durante todos os domingos fizemos esse propósito, guiados por Deus, e como Deus falou ao nosso coração, como Deus nos ensinou a cada mensagem. Só que o propósito encerra-se, mas a nossa comunhão, o fato de andarmos pedindo que o Espírito de Deus nos guie, isso não termina não. Isso é para sempre, minha irmã. Meu irmão, todo dia e toda hora, permita com que o Espírito de Deus possa guiar a sua vida, porque os benefícios nós vimos através da palavra, é para mim e é para você, e pode ter certeza que vale a pena. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, que Deus fale mais contigo, mas agora eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra abençoada que falou aos nossos corações. Ah, Deus, nós permitimos que o Espírito Santo do Senhor venha nos guiar. Nós queremos todos os dias sermos guiados por Deus, guiados, meu Deus, pela Tua poderosa palavra, guiados pelo que sai da boca do Senhor, porque o que sai da boca do Senhor não volta vazio, Pai. Antes, a palavra que o Senhor envia, ela produz na nossa vida o efeito para o qual ela foi enviada. Ah, meu Deus, permitimos o Espírito do Senhor nos guiar, porque os caminhos do Senhor em relação aos nossos são bem mais altos. Os pensamentos do Senhor em relação aos nossos são bem mais altos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Ah, meu Deus, e nós te glorificamos por isso, porque, meu Deus, faz diferença viver uma vida guiada por Ti, guiada pelo Teu Espírito, guiada pela orientação da Tua palavra. Nos perdoe pelos momentos que fomos negligentes, nos perdoe pelos momentos que deixamos a nossa carne nos guiar, nos dirigir, a nossa emoção, o nosso eu. Nos perdoe pelos momentos que ouvimos tantas vozes e não paramos para ouvir a voz do Teu Espírito. Nos perdoe, Senhor, se seguimos o nosso caminho e não entendemos que o caminho do Senhor é perfeito. Ah, mas o Senhor é um Deus de perdão. Quando há arrependimento, quando confessamos as nossas transgressões e deixamos, somos alcançados pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Meu Deus, e agora eu quero usar a autoridade que há no nome de Jesus para repreender todo mal que tem tentado contra a vida desta pessoa, contra os pensamentos, contra os sentimentos, contra a vida desta pessoa, até contra a saúde dela. Eu digo ao demônio, pega o que é seu agora, vai bater em retirada.
espírito da maldição, da rebeldia, da desolação, do sofrimento, sai daí agora em nome de Jesus. Sai da mente desta pessoa que talvez estava batendo cabeça porque ela não estava parando para ouvir a voz de Deus, ela estava fazendo as coisas do jeito dela, mas era você induzindo Satanás. Eu te repreendo agora, eu digo, sai desta mente, sai com essa perturbação desta mente, vai saindo agora com essa fraqueza espiritual, com esse desânimo, com essa tristeza, com essa falta de alegria, com essa falta de paz. Eu digo, pega tudo que é seu e nós ordenamos, exigimos e dizemos, saia, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça a Deus, meu irmão, agradeça a Deus, minha irmã, que esta palavra fique gravada no seu coração. Creia que você vai colher frutos da obediência à voz do Espírito de Deus. Creia que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, está alcançando a sua vida, está alcançando o seu corpo. Jesus Cristo te dá saúde, receba a cura para o seu corpo, receba a libertação na sua alma. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Receba a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Eu abençoo a todos em nome de Jesus e você também diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho a certeza que Deus falou ao seu coração, através desta oração Ele também te visitou. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.